Ok, senhores, sejam bem-vindos então ao nosso curso de Física 3. Nessa videoaula nós vamos explorar aí o comportamento anômalo da água. Como objetivo, eu espero que no final você seja capaz de explicar as causas desse comportamento anômalo. Na introdução eu gosto de colocar aí algumas explicações, algumas aplicações também, né, para se entender por que se estuda, né, qual que é a motivação de se estudar aí o comportamento anômalo da água. Então, eu queria mostrar para vocês que através desse conceito pode-se entender por que lagos congelam, por exemplo, de cima para baixo, né, como vocês podem ver aí nessa figura, ou por que garrafas de água podem estourar aí no congelador, né. Então, esse comportamento aí, ele denota que a água, né, apesar de parecer um líquido comum, ela tem comportamentos bem distintos dos usuais, como vocês podem ver nessa referência número 1 que eu coloquei aí no final da aula, né, nas referências bibliográficas. Então, por exemplo, ela expande ao ser resfriada de 4 a 0 graus Celsius, ao contrário do que ocorre com a grande maioria dos outros materiais, né? Ela tem uma tensão superficial elevada e, por exemplo, também a pressão reduz o ponto de fusão do gelo. Então, ela, apesar de parecer um líquido comum, porque é bastante abundante, seus comportamentos são, em algumas situações, bastante intrigantes, né? Inesperados. Então a gente vai ver aqui basicamente nessa aula como que esse comportamento anômalo é explicado pelas chamadas pontes de hidrogênio. Ok, então vamos dar uma olhada aí nesse comportamento anômalo da água. Em sala de aula eu vou exibir o vídeo que está disponível nesse endereço. Eu achei que ele é bastante interessante e nos provê com muita intuição como é que se dá esse comportamento anômalo da água, mas aqui vamos dar sequência, prosseguimento, considerando que a água tem um comportamento que é inesperado. Ela se torna mais densa que o gelo na faixa de temperaturas de 4 a 0 graus Celsius. Percebam aqui nessa imagem, né, que a água mais densa, que está mais profunda, aqui está a 4 graus Celsius, depois nessa outra região aqui ela está a 3, nessa outra região está a 2, aqui está a 1 e aqui está a 0, onde se formou uma fina camada de gelo. Então isso mostra que a densidade da água, ao contrário do que acontece com as demais substâncias e materiais, ela vai aumentando com a temperatura, ou de outra forma, né, o volume de água vai se expandindo com a diminuição da temperatura. Então vejam aqui nesse gráfico que é exatamente isso que ocorre, né? O volume ele cai até 4 graus Celsius, então ele tem um valor que é máximo a 0 e cai até 4 graus Celsius, então ele vai se contraindo com o aumento de temperatura ou aumentando com a diminuição de temperatura, e o inverso ocorre com sua densidade, claro, a densidade sendo a razão entre a massa e o volume, não havendo perda de massa, era o que deveria ocorrer se isso aqui ocorresse. Então vejam como isso é inesperado, né? Então é por isso que esse fenômeno é chamado de comportamento anômalo da água. É um comportamento que é um desvio do comportamento usual dos demais materiais e substâncias. E por que isso se dá, né, gente? Basicamente é porque nós vamos considerar aí a polaridade da molécula de água, ou seja, essa molécula é um pouco mais negativa na região próxima aí ao oxigênio, é considerada um pouco mais positiva próximo aí ao átomo de hidrogênio. Então isso dá uma polaridade, uma espécie de concentração de polos, um polo positivo aqui, um polo negativo aqui. Então ela acaba se tornando uma espécie de dipolo elétrico. E aí, sendo assim, pela natureza polar, né, que tem, os átomos de hidrogênio acabam atraindo os átomos de oxigênio, justamente pela diferença de polaridade, né? Eles são mais positivos que os átomos de oxigênio, então eles acabam atraindo esses outros átomos e, por conseguinte, as outras moléculas numa ligação que é chamada de ponte de hidrogênio. A moral da história é que essas pontes de hidrogênio são tais que elas acabam por organizar, afastar as moléculas, conforme essa molécula aí vai
perdendo energia, ou em outras palavras, a temperatura vai caindo, né? Ou o inverso, se a gente considerar aí o aumento de temperatura. Então, é basicamente pela organização que essas pontes de hidrogênio acabam induzindo aí no arranjo de moléculas, é que a água ela se expande com a diminuição de temperatura, ou de outras palavras, conforme essas pontes de hidrogênio são quebradas, as moléculas se aproximam. Se a gente estiver considerando aí um aumento de temperatura, então isso é o que explica esse comportamento anômalo da água, né? A água acaba se dilatando nessa faixa de temperatura se a gente considera aí uma diminuição de temperatura, né? E eu achei uma outra animação aqui que mostra esse efeito de maneira bem evidente, intuitiva. Eu achei legal de mostrar para vocês. Então a gente vai ver em sala de aula que conforme essas pontes de hidrogênio aí são quebradas, né, então as moléculas elas acabam se aproximando, como é o que está sendo exibido aí na tela. Eu achei interessante exibir aí uma atividade experimental que está disponível nesse endereço aí da internet. Ela é baseada num aparato chamado de aparato de Hope, e ela permite observar um efeito aí do comportamento anômalo da água. Então consiste de um cilindro interno no qual se acopla um cilindro de raio maior, e aqui tem duas saídas, uma na qual vai ser inserido um termômetro T2 e a outra um termômetro T1. Perceba que esse termômetro T2 está na parte superior e T1 está na parte inferior. E aí no cilindro de raio maior vai ser inserida aí uma mistura de gelo e sal. O sal só vai ter o papel de acelerar o processo de resfriamento da água que vai ser inserida no cilindro interno, tá? Então o único papel do sal aí nessa mistura é esse, né? Facilitar aí a transferência de energia da água para o gelo. Lentamente o que se percebe é que a temperatura vai começar a cair em T1 e na sequência em T2, o que está registrado aí nessa tabela. Eu gostaria de destacar então aqui nessa tabela que a temperatura em T2 vai cair até 0 graus Celsius e em T1 ela vai se estabilizar em 4 graus Celsius, né? Isso fica registrado aqui nesse gráfico. A temperatura T2 vai evoluir com o tempo conforme essa linha, já a temperatura T1 vai evoluir com o tempo conforme essa outra linha. Perceba como ela passa muito mais tempo a 4 graus Celsius do que T2, né? Vocês podem perceber do vídeo, inclusive, que vai ocorrer a formação de uma fina camada de gelo na superfície onde está instalado aí o termômetro T2. Isso evidencia que a água fica mais densa a 4 graus Celsius. T1 é o termômetro que fica na parte inferior e a temperatura dele se estabiliza em 4 graus Celsius. Na parte superior, menos densa, é claro, há uma temperatura menor. T2, que está nessa região, aí registra as temperaturas mais baixas. Em outras palavras, isso mostra de fato que a temperatura de 4 graus Celsius vai ser correspondente à água que está numa densidade maior. Como ela está no fundo, né, ela tem uma densidade maior e ela fica aí numa temperatura de 4 graus Celsius. Em T2, T2, né, está numa região onde a densidade já é maior, né, aliás, menor, né, fica na superfície, e aí nessa região que são registradas temperaturas mais baixas. Isso mostra então que a água fica mais densa a 4 graus Celsius do que a 0 graus Celsius, ok? Nessa faixa de temperatura, então a densidade da água diminuiu com a diminuição da temperatura, que é chamado de comportamento anômalo, que é inesperado, que não condiz aí com os comportamento de outras substâncias aí, materiais, né? Então, eu encerro essa aula com esse slide. Vou ficar à disposição de vocês para que vocês me procurem nos horários de atendimento para tirar as dúvidas, né? Meu muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.